Olá a todos, estamos aqui com o Daniel, eu sou a Beatriz, para a gente fazer a leitura do nosso primeiro relatório do TEP de 2023. Tudo bem, Daniel? Tudo bom, Bia? Tudo jóia. Começamos 2023 com boas notícias, voltamos para o IFIX e passamos a marca de 10 mil cotistas, né? Então a gente tem que começar o ano positivo. Exatamente, acho que foi uma excelente notícia a volta para o IFIX, era algo que a gente já buscava há algum tempo, teve aquela questão da gente ter a XP como formador de mercado, acho que a gente tem aumentado as negociações, hoje a gente está com uma média de negociação de 460 mil por dia, no fim do ano passado a gente também entrou em algumas carteiras recomendadas, eu acho que o fundo vem tendo algumas boas notícias aí nesse começo de ano. Não, sim, e é tudo junto, né? Então, assim, a gente entrou na carteira da Levante, volta para o fixo, então, assim, tudo melhora e a expectativa é o fundo crescer, né? Vamos ver se a taxa de juros ajuda também. Além disso, esse mês a gente teve uma questão que já foi questionada por alguns investidores quando a gente estava vendo a questão da receita no ano passado, questionaram, e a gente vai divulgar que teve o resultado e foi um pouco diferente a receita do mês de dezembro, né? Foi algo muito pontual. A gente teve, na verdade, em relação a janeiro, né, que a gente teve a questão de um inquilino que pagou o aluguel dobrado em dezembro, já incluindo o aluguel de janeiro. Isso teve uma influência de mais ou menos 3 centavos, e também teve um inquilino que ficou inadimplente com o aluguel de janeiro, que também teve um efeito de 2 centavos. Mas este inquilino, a gente já está em conversações e a gente deve, nos próximos dias, aí, regularizar tanto o aluguel vencido de janeiro, quanto o aluguel referente a fevereiro. Ah, perfeito. E, Daniel, é super importante destacar que a gente tem essas diferenças na receita, mas ao mesmo tempo a gente também teve esse mês a entrada de um inquilino no Torre Sul e uma receita adicional vinda do edifício Fujitsu, correto? Correto, correto. A gente teve aquele retorno trimestral em relação à economia do condomínio do Fujitsu, que a gente reverte para o fundo. A diferença da economia, a gente tem uma cláusula no contrato com a Fujitsu, que a gente recebe uma parte desse benefício de volta trimestralmente. E a gente tem também essa questão da vacância financeira, que ela leva em consideração as carências, os descontos, os contratos mais antigos. E agora, do primeiro para o segundo trimestre, a gente vai ter uma queda muito brusca em relação à vacância financeira. Hoje a gente está, a diferença entre o primeiro e o segundo trimestre, a gente está com o primeiro trimestre com 14,53% de vacância financeira, e no segundo trimestre desse ano cai para 1,72%. Então, todos aqueles contratos antigos de carências e descontos, a gente vai ter um efeito positivo agora de término dessas carências e descontos no segundo trimestre desse ano. Então, vai ficar algo muito próximo da vacância, do efeito da vacância física versus financeira, né? 1,62 é bem baixo em relação a isso. A entrada, esse novo inquilino que entra agora, que até que eu questionei, ele entra agora no Torre Sul, 4 meses de carência, ou seja, em maio ele já começa a pagar. Então, a gente vê que isso vai impactar realmente positivamente nos próximos meses o fundo, né? E isso vai deixando o fundo mais redondo, né? Em relação ao que está entrando e mais próximo mesmo, como nem se falou. Eu acho que eu não sei se tem mais algum ponto que você gostaria de falar, além dos grandes números do TEP, assim, os highlights dos números. Acho que só reforçando essa vacância da ESSO, que realmente foi algo bastante importante para o fundo por reduzir a vacância do ativo que tem a maior vacância do fundo, que é a Torre Sul. Então, foi um desafio grande, a gente conseguiu concluir positivamente com esses 4 meses apenas de carência que você comentou. A gente tem outras visitas acontecendo lá na Torre Sul, no Passarela, então tem demandas acontecendo hoje no mercado para a gente conseguir diminuir mais ainda essa vacância hoje do fundo.
E os números, a gente fechou o mês de janeiro com uma distribuição de 49 centavos, um dividend yield de 0,71%, anualizado de 8,86%, a vacância física em 6,08% e a financeira em 16,47%, que é exatamente essa que a gente acabou de discutir um pouco, que vai cair para menos de 2% agora no segundo trimestre desse ano. Só a gente tem uma coisa que a gente está discutindo agora, só para finalizar, que a vacância física, ela não diminuiu tanto porque entrou mais um conjunto no edifício Passarelli. Então, por mais que a gente tenha alugado aproximadamente 500 metros, a gente entrou com outro conjunto, então a diferença foi um pouco menor do que se fosse todo o conjunto do Torre Sul, né? Exato. A gente fez uma aquisição pontual ali de 170 metros adicionais no portfólio do fundo dentro do Passarelli, então acabou subindo um pouquinho aí a vacância para esse mês. Não, perfeito. A gente está à disposição no ri@telos.com.br. Tem as fotos dos projetos no Instagram, no YouTube aqui esse vídeo, e tem também no LinkedIn, que a gente tem postado bastante coisa dos nossos ativos. A gente está sempre à disposição. Obrigada, Daniel. Obrigado, Bia. Tchau, tchau.